Capítulo 9 – Determinismo da Lei. Continuemos desenvolvendo o nosso tema para cumprir a tarefa de demonstrar cada vez melhor o funcionamento da lei àqueles que amadureceram a inteligência, a fim de que eles possam compreender e aprender a arte da conduta certa, o único caminho que nos pode levar à felicidade. Procuraremos agora expor um quadro mais completo do fenômeno da evolução para melhor entendermos o segredo da sua técnica e estrutura e sua significação profunda. Na sua substância, a evolução é representada pelo caminho que vai do antissistema para o sistema, indo de um estado que tem todas as características do antissistema para um estado que possui todas as características do sistema. Para o ser, as características que mais interessam, porque o tocam mais de perto, são a dor, qualidade do antissistema, e a felicidade, qualidade do sistema. Estes dois fatores são importantes, porque representam os impulsos fundamentais pelos quais o ser, sendo repelido pela dor e atraído pela felicidade, é impelido a cumprir o esforço que lhe é necessário para subir do antissistema para o sistema. E, de fato, o impulso que mais movimenta o ser neste seu duro caminho é a carência, origem da desesperada procura da felicidade. Este seu anseio responde a um ímpeto instintivo e irrefreável, devido a um vazio, à falta de alguma coisa imensa e indispensável, que por certo o ser possuía no sistema, mas que depois foi perdida. Este seu anseio prova que se trata de alguma coisa que ele conhecia bem, da qual se lembra e sente infinita saudade, mas que agora ele não possui mais. A involução, produto da queda, foi um movimento em direção errada, porque procurou a felicidade às avessas, buscando-a na revolta ao invés de na obediência. É lógico, então, que com tal método, por esse caminho emborcado, o ser não pudesse chegar senão ao resultado inverso, na dor, exatamente o contrário da felicidade. Ora, o endireitamento desse processo involutivo é realizado através da evolução, que representa o caminho na direção certa, o único capaz de recuperar a felicidade perdida. Qual é, então, a posição do homem atual a este respeito? Todos lamentam que na Terra a felicidade seja inatingível e se resolva numa ilusão. Por que razão o prêmio, depois de tanta luta e corrida, deve ser somente a amargura desse engano? Por que motivo o homem tem que ser traído no seu maior anseio? Isso somente pode ser explicado com a teoria da queda. No sistema, o ser era feliz. Com a revolta, ele transformou a felicidade da qual gozava no sistema na sua infelicidade no antissistema. Explica-se assim e torna-se lógico, então, o seu desejo de voltar à felicidade de origem e de fugir da dor em que caiu, condição na qual ele revela a sua natureza de cidadão do sistema, agora desterrado no antissistema, de onde quer fugir para voltar à sua pátria, o sistema. Há, porém, também o fato de que esse cidadão está abismado no antissistema e que, por isso, possui sua respectiva forma mental, dada pela revolta, a qual o leva,
não para a almejada felicidade, mas sim para a dor. Eis então que o homem se encontra em contradição consigo mesmo, procura uma coisa que deseja desesperadamente, no entanto segue o caminho que o leva justamente para o contrário. Quer atingir algo que os métodos utilizados por ele o impedem de alcançar. Ele quer chegar à felicidade, mas, ao invés de utilizar as qualidades construtivas do sistema, que são de obediência na ordem, usa o método da revolta, que é qualidade destrutiva, pertencente ao antissistema. Isso é a mesma coisa que querer abrir uma porta empurrando-a no sentido em que ela se fecha, ao invés de puxá-la no sentido em que ela se abre. O mal está todo no princípio errado do emborcamento que o ser, com a revolta, introduziu na sua existência. Foi assim que, ao lado da perfeita lógica do sistema, pôde nascer este absurdo pelo qual, para satisfazer o seu legítimo instinto de felicidade, que só pode ser encontrada no sistema, o homem usa a sua forma mental errada, própria do antissistema, e é levado para o sofrimento. Como pode então o seu esforço para procurar a felicidade atingir o seu objetivo? É lógico que tal esforço conduza ao resultado contrário, como de fato acontece. Eis porque o homem lamenta que a felicidade na terra seja inatingível e que sua busca é uma ilusão. Mas é lógico que quando procuramos uma coisa em sentido emborcado, não seja possível encontrá-la senão em posição emborcada, dada pelo seu inverso. O erro não está na estrutura do sistema do universo, mas somente no homem, no seu espírito de revolta, na sua insistência em usar a psicologia do antissistema. É lógico que um processo absurdo acabe no absurdo. Portanto, é lógico também que, neste caso, a procura da felicidade resolva-se num engano e gere dor ao invés de felicidade. O que de fato vemos acontecer no mundo é que o homem quer, com seu próprio eu e sua vontade, substituir a Deus e à sua lei, utilizando o princípio da usurpação à força para fugir à ordem estabelecida pelo princípio do justo merecimento. O pecado que leva para uma felicidade emborcada no engano é o desejo de chegar a ela ilegitimamente, por meio do furto, ao invés de legitimamente por meio do merecimento. O que emborca todo o processo em prejuízo do homem e não a seu favor é somente o seu método errado. O engano que ele lamenta está no modo escolhido por ele. Quando um erro está nas premissas, não pode deixar de aparecer também nos resultados. Ninguém pode impedir que o efeito seja de natureza idêntica à da causa. O absurdo que o homem quer realizar e que ele, na sua ignorância, não compreende está no fato de querer chegar a possuir uma qualidade pertencente ao sistema usando métodos que a negam, opostos aos do sistema. Os métodos do antissistema, pela sua própria natureza, não podem levar senão ao oposto do objetivo almejado. É claro que uma alegria arrancada à força ou com o engano não pode produzir senão veneno. Se o homem fosse inteligente,
deveria compreender a simples lógica de tudo isso. Mas a ignorância também é uma qualidade do antissistema, onde ele está situado. A sua astúcia é a esperteza do ignorante, que termina em loucura. Explica-se assim a razão pela qual ele prefere praticar o absurdo de procurar a felicidade usando métodos que o fazem encontrar o sofrimento. O homem é livre para fazer o que quiser, mas nada pode impedir que permaneça vigorando o inviolável princípio da lei, pelo qual não se pode, por meio da injusta usurpação, conquistar a felicidade. Apesar de, na superfície, dominar e parecer vencer o princípio da força e da astúcia, o que de fato continua dominando e vencendo na substância, contra toda a vontade humana, é a lei de Deus, pelo princípio do merecimento e da justiça. Quem quer se evadir disso, leva consigo a autopunição, porque acaba na ilusão. A lei permanece sempre perfeitamente lógica, e o absurdo fica nas mãos do homem que assim desejou. Mas a sabedoria da lei não se esgota somente com a perfeição de sua lógica. Ela não deixa o ser abandonado, perdido em sua ignorância, mas sabe, para o bem dele, extrair daquela ignorância toda a vantagem possível. O método das ilusões pode ser útil para o ser ignorante, mergulhado no antissistema e guiado pelos seus desastrosos métodos, pois assim o impulsiona a voltar, apesar de tudo, para o sistema, único modo possível para encontrar a almejada felicidade. O homem deseja a felicidade com todas as suas forças, mas não sabe que ela, em razão de nossa insaciabilidade, tanto mais se afasta de nós, quanto mais julgamos tê-la atingido e possuí-la. Parece que ela quer fugir de nós como uma miragem, de propósito, só para nos impulsionar numa contínua corrida, mantendo-nos numa constante procura de algo que nunca conseguimos encontrar. Eis então que a ilusão produz um resultado útil, dado por esta corrida, impelindo o ser insatisfeito sempre para a frente no caminho da tentativa, da experimentação, da aprendizagem e, por fim, da evolução. Então a sabedoria da lei deixa que o método da ignorância, no qual se quer uma felicidade furtada à força, funcione livremente, mas não para chegar a esse intento, e sim para atingir um objetivo muito mais útil, que é evoluir, aproximando-se cada vez mais da verdadeira felicidade, a qual somente poderá ser encontrada no fim do caminho evolutivo, com o regresso ao sistema. Uma vez que o seu verdadeiro bem encontra-se atrás da ilusão, o resultado final é que o ser, assim, realiza a atividade necessária para evoluir. O fato de seu anseio para conquistar a felicidade não o levar a atingi-la, sendo apenas um meio para impulsioná-lo a evoluir, pode parecer um amargo engano. No entanto, na substância, representa não somente um engano justo, porque merecido, mas também um saudável meio de redenção, pelo qual o ser, sofrendo as consequências do uso dos métodos do antissistema, passa da ignorância à sabedoria, o que significa assumir uma conduta correta e, com isso, alcançar a sua salvação.
Assim, na estrutura da lei, o absurdo desta tão contraproducente conduta humana resolve-se numa lógica perfeita. Como consequência da queda, tornam-se inevitáveis a cegueira e a ignorância do ser. Isto faz parte da lógica da lei, porque estas são qualidades do antissistema, onde o ser caiu. É lógico que o ser, vivendo nos níveis mais baixos da evolução, deva ficar mergulhado nas trevas e que aí o caminho da verdadeira felicidade, por ser desconhecido, deva ser descoberto por tentativas, único método para quem está no escuro. Assim, quanto mais involuído é o ser, tanto mais numerosos e mais graves são os erros que ele comete. A tais erros correspondem sofrimentos e choques proporcionais, que, através das consequentes dores, constituem experiências iluminadoras para ensinar o ser a evitá-los cada vez mais. Assim, atraído pela miragem de uma felicidade que está ainda bem longe, o ser é automaticamente levado pelo sofrimento a aprender e evoluir, eliminando com isso a ignorância, o erro e a dor. O homem perseguirá em vão a miragem da felicidade até compreender onde está o truque e não cair mais nele, pois terá entendido que o método errado, por sua própria natureza, não pode gerar, como é lógico, senão ilusão e sofrimento. Então ele compreenderá que o seu justo desejo de felicidade somente pode ser satisfeito sem enganos na ordem da lei, seguindo os métodos direitos do sistema e não os métodos emborcados do antissistema. Eis que, no final das contas, a cruel traição da ilusão representa apenas um saudável remédio e a dor, que parece uma maldade de Deus ou pelo menos um erro no sistema da lei, existe apenas para ser automaticamente destruída, envolvida num processo de autoeliminação. Na substância, o engano e a dor nada mais são do que uma escola para aprendermos a nos libertar desse mesmo engano e dessa mesma dor. A pior traição seria se o homem, em vez de um engano, encontrasse neste mundo a verdadeira felicidade e ficasse satisfeito, pois isso significaria paralisar a sua evolução, fazendo-o permanecer para sempre estacionário nos mais baixos níveis de vida, sem possibilidade de salvação. O homem rebela-se porque o sofrimento e o esforço para sair desse sofrimento têm que ser seus. Mas isto é lógico e justo, pois como a desobediência foi do ser, dele também tem que ser as consequências. Vemos assim a função do esforço do ser como elemento construtor de evolução. E isso não somente é lógico e justo, mas também expressa a bondade e a ajuda de Deus, porque sem este constrangimento indireto para subir, não haveria capacidade de redenção. Assim, por seguir demais os atalhos que conduzem a uma falsa felicidade, o ser acaba descobrindo os caminhos que levam à verdadeira felicidade. Somente com o difícil trabalho de uma completa modificação de sua forma mental atual, o homem poderá subir
para um nível de existência mais alto e feliz. Esta é, então, a atual posição do homem. Apesar de no seu mundo a felicidade ser um absurdo inatingível, ele guarda consigo esse desejo e continua a procurá-la. Porém, com a sua forma mental de revolta própria do antissistema, o homem tenta arrancá-la à força ou furtá-la com a astúcia. Assim, esse jogo absurdo no qual ele acredita, em vez de levá-lo para a almejada felicidade, onde ele possa se satisfazer, termina por conduzi-lo à ilusão, que aumenta a sua fome. Com isso, a busca se intensifica e a luta se faz sempre mais dura e feroz, até que, por fim, o homem acaba transformando a terra num inferno de pelejas desapiedadas, as quais representam não somente a sua autopunição, mas também a escola para lhe ensinar o verdadeiro caminho da felicidade, reformando assim a sua forma mental, pela qual ele é levado para aquele erro e os respectivos sofrimentos. A sua atual posição é constituída por essa corrida para aprender e evoluir. Isso é a única coisa que o homem de hoje, perseguindo as suas miragens, fruto da sua ignorância, sabe e pode fazer. Tudo isto é efeito inevitável da psicologia dentro da qual o homem atual está preso, que o leva a pensar errado, fazendo ele acreditar na possibilidade de resolver os seus problemas violando ou enganando a lei de Deus. Mas o resultado de tudo é somente o seu sofrimento, que lhe é útil para evoluir. Seria necessário compreender que a felicidade atingida com tais métodos é um roubo à justiça da lei, um produto de uma violação, um fruto não merecido, representando um desequilíbrio que é necessário depois equilibrar novamente. O que se obtém desse modo não é vantagem, porquanto não é prêmio ao qual se tem direito, ganho pelo trabalho, mas sim um empréstimo usurpado a ser devolvido à justiça da lei, uma dívida a pagar, representando o perigoso resultado da ignorância e da inconsciência humana. Compreender esse fato seria o remédio para atingir o objetivo da evolução que o homem ainda tem que realizar. A posição é dura e difícil, pois o desejo do cidadão do sistema, agora decaído no antissistema, é grande e não há meio para satisfazê-lo nessa condição. Em vez de encontrar a satisfação verdadeira para se saciar, o homem encontra na terra apenas ilusões que aumentam a sua insatisfação. Ele é como um viajante que, morrendo de sede num deserto, vê aparecer aqui ou acolá uma fonte convidando-o a beber, e que, ao chegar nela e tomar sua água, percebe seu engano, pois ali jorra somente veneno. Porém, mesmo assim, para acalmar a sua sede, ele procura beber mais, e quanto mais bebe, tanto mais se envenena. Esse é o gozo dos entorpecentes, que levam à ruína e, mesmo assim, são usados sempre mais. É o nutrimento fingido que não sacia a fome. É a satisfação ilusória que não tira o desejo. É a embriaguez do bêbado. É a felicidade emborcada em descida,
que não pode acabar senão no sofrimento. Assim, enquanto procura subir para a felicidade, o homem desce para a dura, mas santa dor, porque ela é o único meio pelo qual é possível recuperar os valores imperecíveis do sistema. Procuremos agora, como há pouco mencionamos, expor um quadro mais completo do fenômeno da evolução, sobretudo no que se refere ao caminho do ser no seu esforço para subir, movido pelo desejo de felicidade. Descreveremos assim as resistências e as ajudas que ele encontra neste seu caminho, resultantes da ação e reação dos vários impulsos e forças exercidos mutuamente entre o ser e a lei nas diferentes alturas evolutivas atingidas. Observaremos esse processo no seu aspecto geral, como destruição da negatividade, produto da queda, e como reconstrução da positividade, produto do esforço do ser no seu trabalho de redenção. Voltamos assim à nossa figura, para entender a substância do fenômeno evolutivo, que ocorre como consequência e compensação do processo involutivo resultante da queda, representado pela gênese do triângulo verde, e que consiste no endireitamento dessa inversão, levando à reconstrução do triângulo vermelho. Nesta análise, encontraremos também novas confirmações da teoria da queda, sustentada em nosso livro O Sistema. A forma gráfica de nossa figura nos será útil, porque ela pode dar aos conceitos uma expressão mais concreta e evidente. Analisamos no capítulo 7 o caso em que o ser se lança por caminhos laterais à linha da lei, observando como ela reage para endireitar tais desvios. Estudamos assim a técnica da correção do erro pela dor. Observaremos agora como se realiza, pelo mesmo princípio do regresso depois do afastamento, a técnica da retificação do emborcamento devido à revolta, no caso do desvio maior, resultado da queda do sistema no antissistema. Em outras palavras, examinaremos a mecânica do processo da evolução, que realiza a reconstrução do sistema. Veremos funcionarem neste processo forças favoráveis, de sinal positivo, que procedem do sistema como ajuda de Deus, e forças contrárias, de sinal negativo, que procedem do antissistema e resistem para obstaculizar a evolução. Veremos o ser avançar com o seu esforço no caminho da evolução, em meio a esta luta entre as forças do bem, forças do sistema, e as forças do mal, forças do antissistema, cada uma querendo sua própria prevalência, dificultando e procurando paralisar a outra. O valor desses impulsos será expresso na figura pela superfície dos respectivos campos de força que o ser conquista e domina à medida que vai subindo, em proporção ao nível evolutivo. Trata-se da subida para o sistema, o que significa a reconstrução dos seus respectivos valores, paralelamente à destruição dos valores do antissistema. Neste processo, os campos de força da positividade, que expressam os valores do sistema, aumentam cada vez mais, dilatando-se, enquanto os campos de força da negatividade, que expressam os valores do antissistema,
diminuem cada vez mais, contraindo-se, e isso conforme a maior ou menor proximidade do sistema ou do antissistema. Ambos os campos de força, o do sistema e o do antissistema, também constituem um tipo de campo gravitacional, que tanto mais atrai o ser e o prende em seu terreno, quanto mais próximo ele estiver da origem desse campo. Isso pelo fato de que esses campos são tanto mais poderosos quanto mais perto estão situados da sua respectiva base, sistema ou antissistema, onde se apoiam. Assim como, através da revolta, o ser caiu do campo gravitacional do sistema no campo gravitacional do antissistema, ele tem que sair agora, com o seu esforço para evoluir, do campo gravitacional do antissistema e subir para voltar ao sistema. Trata-se de uma progressiva conquista de impulsos favoráveis à subida, tanto mais poderosos quanto mais o ser se aproxima do sistema, e de uma paralela libertação para fora do domínio dos impulsos contrários, que tanto mais se enfraquecem quanto mais o ser subiu para longe do antissistema. Para compreender melhor, observemos a figura. Vemos nela dois triângulos, um vermelho, positivo, WW1Y, representando o sistema, e outro verde, negativo, ZZ1X, representando o antissistema. Antes da queda, o sistema, positivo, encontra-se na sua plenitude, expressa pela linha vermelha WW1. Na descida ao longo da linha verde XY, que representa a queda ou processo involutivo, a plenitude do sistema, representada pela base do referido triângulo vermelho, vai se contraindo cada vez mais, até se reduzir apenas a um ponto, o ponto Y. Paralelamente, nesse mesmo processo de descida ao longo da linha XY, no qual se dá a destruição do triângulo vermelho do sistema, vai sendo construído o triângulo verde do antissistema, que partindo do ponto X, vai se dilatando e ampliando cada vez mais, até atingir a sua plenitude, expressa pela linha ZZ1. O processo inverso ocorre no caminho da evolução, que é o nosso processo atual, o qual estamos estudando agora. A função desse processo, oposta à do precedente, é endireitar tudo, destruindo o que foi construído e reconstruindo o que foi destruído. Aqui não se trata da descida ao longo da linha verde XY, que representa a fase da queda, mas sim da subida ao longo da linha vermelha YX, que representa a fase da salvação. Agora, o fenômeno não se encontra mais na sua fase de afastamento, de ida do sistema para o antissistema, mas sim na sua fase de aproximação, de regresso do antissistema para o sistema. Neste segundo período, é destruído o triângulo verde do antissistema, que foi construído no primeiro período, e é reconstruído o triângulo vermelho do sistema, que naquele período foi destruído. O processo desenvolve-se às avessas, porque o ser, em vez de percorrer em descida do sistema para o antissistema, a linha verde da involução XY, percorre em subida do antissistema para o sistema a linha vermelha da evolução YX.
Ocorre agora que no início do processo evolutivo, o antissistema negativo encontra-se na sua plenitude, expressa pela linha verde ZZ1. Ora, inversamente ao caso precedente, esta plenitude do antissistema vai se contraindo cada vez mais, até se reduzir apenas a um ponto, o ponto X, que representa a sua anulação. Ao mesmo tempo, porém, acontece que o sistema, partindo do ponto Y, ao qual ele foi reduzido, vai se dilatando cada vez mais, até voltar à sua plenitude, expressa pela linha vermelha WW1. Se no primeiro caso, dado pela queda ou involução, a espinha dorsal do fenômeno é a linha verde XY, agora, neste segundo caso, a espinha dorsal do fenômeno é a linha vermelha YX. Os mencionados campos de força colocam-se ao lado dessas duas linhas, cobrindo diferentes superfícies dos dois triângulos, tanto para o triângulo vermelho do sistema, no sentido da positividade, como para o triângulo verde do antissistema, no sentido da negatividade, conforme a fase atravessada de destruição ou de reconstrução e a posição atingida pelo ser no seu caminho. Assim como a primeira fase do fenômeno constituiu um processo de emborcamento, onde o sistema, que era antes máximo na linha WW1, tornou-se mínimo no ponto Y, e o antissistema, que era mínimo no ponto X, tornou-se máximo na linha ZZ1, a segunda fase constitui um processo de endireitamento, onde o sistema, que antes era mínimo no ponto Y, torna-se máximo na linha WW1 e o antissistema, que era máximo na linha ZZ1, torna-se mínimo no ponto X. Essa segunda fase, na qual se dá o endireitamento, representa o que é comumente denominado de evolução, redenção ou salvação. Ela consiste em reabsorver, neutralizar e aniquilar o antissistema, fruto da revolta, que deu origem à queda e a todos os males e dores consequentes. Consiste em trazer o ser, purificado por haver superado o caminho de regresso, de volta para o sistema, onde ele pode encontrar o bem e a felicidade. Aquilo que mais nos interessa estudar neste volume é esta segunda parte do fenômeno, porque se trata de nossa fase atual, que estabelece qual deve ser a nossa conduta e a ética para dirigi-la, da qual depende a nossa salvação. Em resumo, se olharmos para a figura, veremos que, assim como no movimento de descida, o triângulo vermelho do sistema vai diminuindo até o campo de forças da positividade desaparecer, e o triângulo verde do antissistema vai aumentando até o campo de forças da negatividade atingir sua plenitude. Assim também, no movimento de subida, o triângulo vermelho do sistema vai aumentando até o campo de forças da positividade voltar à sua plenitude, e o triângulo verde do antissistema vai diminuindo até o campo de forças da negatividade resultar aniquilado e desaparecer. Dessa forma, se o processo da involução consistiu na transformação da positividade em negatividade, então o processo da evolução consiste na transformação da negatividade em positividade.
A superfície coberta pelos dois triângulos nos expressa o sinal e a extensão do campo de forças de cada um deles nos diferentes graus de desenvolvimento do fenômeno, bem como sua progressiva transformação, pela qual vemos o terreno da negatividade se contrair e o da positividade se dilatar. Ora, o fato de haver, nos diversos níveis da escala evolutiva, uma diferença entre as amplitudes do campo de força positivo do sistema e do campo de força negativo do antissistema, significa que quanto mais no alto o ser se encontra, tanto mais poderoso se manifesta o impulso positivo do bem em seu favor e tanto mais fraco se torna o impulso negativo do mal contra ele, e que vice-versa, quanto mais embaixo o ser se encontra, tanto mais fraco se manifesta o impulso positivo do bem em seu favor e tanto mais poderoso se torna o impulso negativo do mal contra ele. A figura nos expressa as diferentes extensões dos dois campos de forças em cada ponto da escala, permitindo-nos medir o valor desses impulsos, para sabermos o poder das forças de atração ou repulsão que, tanto para o bem como para o mal, agem sobre o ser conforme o seu nível na escala da evolução, que estabelece a sua posição de proximidade do sistema ou do antissistema. Neste ponto, começa a se tornar possível focalizar o valor dos vários elementos que encontramos funcionando no fenômeno da evolução. Não há dúvida que o fenômeno é movido por suas próprias forças, de atração ou de repulsão, tanto por parte do sistema como do antissistema, e que sua ação impulsiona o ser num sentido ou em outro, processo esse expresso na figura pela extensão dos campos de forças conforme a posição ocupada pelo ser ao longo da escala evolutiva. Ora, essa é a parte determinística do fenômeno, representada por sua própria estrutura, resultante dos princípios e da vontade da lei que o rege. É a parte que pertence a Deus, feita por Ele, fruto da sua sabedoria e bondade salvadora. É a parte na qual o ser está preso e da qual, para impedir a destruição de tudo, pelo louco uso que o ser faz da sua liberdade, ninguém pode fugir. Além desta parte determinística do fenômeno, a qual pertence a Deus e na qual o ser tem que obedecer, há também outra parte, livre, que pertence ao ser, onde ele é dono dos seus movimentos. Assim como um peixe, mesmo sendo livre para se mover num rio, não pode ultrapassar suas margens, o ser também é livre para se movimentar à vontade, mas permanece sempre enclausurado dentro dos princípios da lei, sem poder sair deles. Assim, a obra da salvação está confiada não somente à sabedoria da lei, que dirige o fenômeno no seu conjunto e lhe garante o sucesso, mas também à ação do ser, que é convidado assim a tomar parte ativa na obra da sua salvação, a qual ele tem que conquistar com a sua boa vontade e seu próprio esforço, contando com uma ajuda de Deus proporcional a esse esforço. Tanto a liberdade como a ignorância do ser decaído, rebelde e louco estão contidas dentro dos limites impostos pela sabedoria da lei para impedir que ele se perca. Dentro destes limites, tudo o mais está confiado ao ser, para que ele suba com suas próprias pernas.
O trabalho da evolução realiza-se, então, por intermédio de uma combinação da vontade determinística da lei e do livre-arbítrio do ser, numa colaboração mútua entre Deus e a criatura. É a lei que estabelece a regra do jogo, mas quem o joga com seu risco e perigo é o ser. De sua parte, o homem vai indo ao acaso, experimentando por tentativas e batendo a cabeça por todos os lados, sem qualquer outro recurso para se autodirigir senão a dor, que é o aviso utilizado pela lei para informá-lo do erro, convidando-o a corrigir o caminho. Assim, ele somente acabará com o seu sofrimento quando se corrigir, por ter aprendido toda a lição. Procuramos aqui observar e aprender as regras desse jogo, para jogá-lo não com a estúpida inteligência dos astutos, mas sim com a inteligência honesta dos evoluídos, porque essa é a única que, sem ofender a lei com o erro, não provoca a sua reação de dor. Observemos ainda mais o fenômeno para compreendê-lo melhor. Quando digo observemos, quero dizer que nesse momento tenho perante os olhos bem focalizada a visão do processo explicado aqui por mim, para que o leitor possa ver comigo essa mesma visão da resposta às minhas dúvidas e perguntas. Como então atuam sobre o ser esses impulsos de atração e repulsão de que falamos? Até onde vão, de um lado, o poder determinístico da lei e, de outro lado, a liberdade do ser? O desenvolvimento dos diferentes campos de forças, positivos ou negativos, que vimos se realizarem na formação ou destruição dos dois triângulos, o verde e o vermelho, é devido a dois fatores. Primeiro, no processo da involução, tornou-se eficiente e ativo o campo de forças negativas, representado pela superfície do triângulo verde do antissistema. Isso porque, do outro lado, proporcionalmente, o campo de forças positivas, representado pela superfície do triângulo vermelho do sistema, tornou-se latente e potencial no ponto Y. Segundo, no processo da evolução, o campo de forças negativas, representado pela superfície do triângulo verde do antissistema, torna-se latente e potencial no ponto X. Isso porque, do outro lado, proporcionalmente, tornou-se eficiente e ativo o campo de forças positivas, representado pela superfície do triângulo vermelho do sistema. Vemos, então, que existe uma compensação automática entre esses dois processos, emborcamento e endireitamento, destruição e reconstrução, que são inversos e complementares, porque são constituídos por valores e momentos opostos e equivalentes, razão pela qual, da morte de um, nasce a vida do outro e vice-versa. Podemos ver, então, até onde domina o determinismo da lei, de um lado, e a liberdade do ser, de outro. O ser, com a sua liberdade, não pode agir senão dentro dos limites estabelecidos pela lei para esse emborcamento e endireitamento. Na sua liberdade, o ser domina somente o terreno de sua existência e não pode sair dele. Ele pode obedecer ou se rebelar à lei, semeando para si felicidade ou sofrimento. Pode transformar o sinal de seu campo de forças de positivo em negativo com a revolta, involuindo,
ou de negativo em positivo com a obediência, evoluindo. Pode transformar o seu paraíso num inferno ou o seu inferno num paraíso. Pode variar a sua posição dentro do que já existe, mas não pode sair dos modelos e dos princípios que tudo regem, feitos e estabelecidos por Deus. O ser não pode agir ou modificar nada senão dentro dos limites determinados pela lei. Não pode criar algo novo nem destruir coisa alguma, pois isso cabe somente a Deus. O ser está livre para realizar anarquia, mas apenas para si próprio, porquanto não se pode gerar o caos na lei, que permanece inviolável e inatingível, acima de toda tentativa de desordem. O ser está inexoravelmente fechado dentro do esquema estabelecido por Deus em sua lei. O ser é livre para oscilar à vontade do positivo ao negativo e ao contrário, podendo emborcar ou endireitar um campo de força no outro, um triângulo no outro, mas não pode sair deste caminho, porque ele próprio o estabeleceu como consequência da revolta. Não pode criar novos campos de forças, novos triângulos. Uma vez que o ser se envolveu no ciclo queda-salvação, involução, evolução, ele não pode sair desses campos de forças, desses dois triângulos, que estão ligados entre si pelo seu valor inverso e complementar, como dois momentos do mesmo processo, duas formas, a positiva e a negativa, da mesma substância, condição que estabelece entre esses dois aspectos uma equivalência fundamental, da qual eles representam duas posições diferentes, sistema e antissistema, o que torna possível a transformação de uma posição na outra. Eis quais são os recíprocos limites do determinismo da lei e da liberdade do ser. Resolvido este problema, continuemos observando a visão para ver de onde e como nascem esses impulsos de atração e repulsão que agem sobre o ser, como acabamos de ver. Poderemos ver, assim, qual é a primeira origem dessas forças, que, provindas do determinismo da lei, praticamente amarram a liberdade do ser à necessidade da superação da crise da queda e, com isso, à necessidade da sua salvação. A involução é o processo de transformação dos valores positivos do sistema nos valores negativos do antissistema. A evolução é o processo inverso de transformação dos valores negativos do antissistema nos valores positivos do sistema. As duas posições limites do fenômeno são representadas, no primeiro caso, pela linha positiva do sistema WW1 e pelo ponto X do antissistema, e no segundo caso, pelo ponto positivo Y do sistema e pela linha negativa do antissistema ZZ1. Onde a positividade é máxima, a negatividade tem que ser mínima, e ao contrário, onde a positividade é mínima, a negatividade tem que ser máxima. O ser pode se deslocar de um limite para o outro, mas não pode superá-los. Esta é a regra que rege o fenômeno, o determinismo encarregado de canalizar a liberdade do ser para o caminho da sua salvação. Constatamos, então,
que, assim como no processo involutivo, a construção do triângulo negativo do antissistema foi feita à custa da destruição do triângulo positivo do sistema, também no processo evolutivo, a construção do triângulo positivo do sistema deve corresponder à destruição do triângulo negativo do antissistema. O que aparece de um lado desaparece do outro. A construção é paralela e proporcional à destruição, quase consequência dela. Isso faz pensar, como há pouco dizíamos, em uma equivalência, sendo possível se dizer que o material para a nova construção tenha sido fornecido pela destruição dos valores de sinal oposto. Trata-se de inversão e não de gênese, porque tudo o que se ganha de um lado como positividade tem que ser subtraído à negatividade do outro lado, e vice-versa. Fica evidente que existe um princípio de complementaridade e compensação, pelo qual podemos não somente compreender a razão da proporcional diferença de extensão dos dois campos de forças opostos, sistema e antissistema, mas também encontrar o que procurávamos, pois descobrimos qual é a primeira origem dos referidos impulsos de atração e repulsão, que tão grande poder possuem na direção do fenômeno evolutivo. Ora, é lógico que por esse princípio de complementaridade e compensação, cada desenvolvimento e aumento de um lado deve gerar um retrocesso e uma diminuição do lado oposto. Vazio esse que, pela comunicação existente entre os dois campos de forças de sinais contrários, e que, pelo mesmo princípio de equilíbrio vigorante entre dois vasos comunicantes, representa, de um lado, um poder de aspiração e um impulso de regresso para encher tal vazio, e do outro lado, concomitantemente, um correspondente acúmulo e sobrecarga, de onde, pelo mesmo princípio, surge a necessidade de alívio, gerando um novo impulso que reforça o precedente. Apliquemos agora esse princípio ao caso da evolução, para compreender a causa do seu início. Se no fundo do processo involutivo, em ZZ1, encontramos a plenitude da negatividade do antissistema e a máxima carência de positividade do sistema no ponto Y, também temos aí um estado de saturação ou saciedade máxima de negatividade e de todas as suas respectivas qualidades, associado a um estado de falta ou de fome máxima de positividade e de todas as suas respectivas qualidades. É no fundo das trevas do inferno que é máximo o anseio pela luz e pelo paraíso. Deus é vida, e a vida tanto mais faz falta quanto mais o ser se afasta dele. A queda não tornou a criatura rebelde em outro ser. Ele permaneceu sempre o mesmo ser que habitava o sistema. A diferença está somente no fato de que agora ele perdeu as qualidades que possuía ali. Elas ainda continuam presentes, mas na sua posição de negatividade, como carências, como um vazio que ficou no lugar delas. Neste ponto, o determinismo da lei automaticamente impele o ser para inverter o caminho e seguir no sentido da subida. Embora esse ponto, pelo fato de ser o mais afastado, como se pode observar,
constitua a posição onde é menos ativa e menos funciona a força de atração do sistema, nem por isso desaparece a atuação do sistema, que continua funcionando também aí, porém em posição emborcada, não positivamente, através da sua presença e da manifestação de suas qualidades, mas sim negativamente, através da sua ausência e da supressão de suas respectivas qualidades. Temos então duas forças convergentes no mesmo sentido. Primeiro, a plenitude da negatividade do antissistema, com um correspondente estado de saturação e saciedade máxima das respectivas qualidades, que age como impulso de repulsão. Segundo, a máxima carência de positividade do sistema, com um correspondente estado de falta e de fome máxima das respectivas qualidades, que age como impulso de atração. A primeira condição, atuando como repulsão, leva o ser a se afastar para longe do antissistema. A segunda, atuando como atração, leva o ser a se aproximar do sistema. É justamente no fundo da descida involutiva, onde o impulso da revolta atinge a sua plena realização, que o impulso do sistema, dado pela presença ativa de Deus, manifesta-se igualmente em todo o seu poder. No ponto em que o processo da involução atinge a plenitude da negação do sistema, com o triunfo do antissistema, Deus opera ainda mais presente pela sua ausência. Então o silêncio acusa a falta da sua voz, as trevas invocam a sua luz, o ódio e o desespero choram o seu amor e a sua felicidade. A revolta trouxe consigo automaticamente a sua própria condenação, com a qual o ser puniu a si mesmo com suas próprias mãos. E isso porque, ao renegar Deus e fugir do sistema, o ser nega sua própria vida e foge da sua felicidade, o que significa cair na morte e no sofrimento. A revolta foi um suicídio, uma tentativa de autodestruição. Mas é lógico, fatal e irresistível que o maior anseio de quem tentou se destruir e caiu no fundo da morte seja recuperar a vida, reconstruindo tudo o que foi destruído para reconquistar tudo o que foi perdido. Eis como o próprio impulso da negatividade do antissistema impele para a positividade do sistema. Esta é a estrutura do fenômeno involução-evolução, queda-salvação, onde tudo se desenvolve como condição inerente ao determinismo da lei, como consequência necessária do esquema originário concebido por Deus na sua criação. A sabedoria de Deus, que tinha previsto a possibilidade da revolta, havia colocado no seio do impulso da queda a semente da salvação, razão pela qual, quando o processo do emborcamento atingisse o seu desenvolvimento máximo, proporcionalmente ao impulso recebido pela revolta, ele não poderia deixar de continuar a se emborcar no sentido oposto, endireitando-se. Na ignorância em que caiu, o ser não se apercebe que nem mesmo com a revolta e a queda, ele nunca pode fugir das mãos de Deus e do poder soberano do sistema. A presença desse impulso automático para a subida, colocado neste ponto pelo determinismo da lei, revela uma preconcebida e evidente vontade de salvação,
implícita no plano geral da criação e independente do que acontecesse. Essa é a forma na qual a ajuda de Deus se manifesta. Uma ajuda que vai ao encontro da criatura perdida para salvá-la e não para puni-la como castigo. Uma ajuda que se manifesta em forma de absoluta fatalidade, com um jogo de forças do qual o ser não pode fugir, porque se pudesse, ele acabaria por se perder definitivamente, e com isso a obra de Deus estaria falida. Tal ajuda, sempre respeitando a liberdade do ser, sabe exatamente como impor a ele a sua salvação, porque fala a linguagem do seu interesse com as palavras convincentes da felicidade e do sofrimento, que são entendidas por todos e constituem meios persuasivos para impelir irresistivelmente o processo da revolta ao endireitamento. A máxima negatividade que encontramos neste ponto significa a plenitude de todas as tristes qualidades do antissistema, onde triunfa o sofrimento que mais repele, do qual todos procuram fugir. Carência de positividade quer dizer falta de todas as preciosas qualidades do sistema, onde triunfa a felicidade que mais atrai, da qual todos procuram se aproximar. Como pode o ser persistir numa revolta que o afasta cada vez mais daquilo que ele mais almeja? Como pode o ser não reagir de alguma forma à insatisfação do seu instinto fundamental, que quer a felicidade? Ao longo do caminho em descida da queda, este fato se torna cada vez mais duro e pesado. No fundo da queda, é máximo o estado de envenenamento pelo antissistema e de fome pelo sistema. Porém, nesse ponto, que é o pior momento do processo, eis que chega automaticamente a ajuda de Deus, da qual o ser mais precisa para a sua salvação, porque é nesse momento que ele se encontra mais afastado de Deus. É assim que, por si mesmo, o milagre se manifesta exatamente no ponto em que o rebelde conseguiu, com a revolta, construir o seu antissistema e realizar a plenitude da sua vitória contra o sistema. Pela estrutura da lei, é a própria natureza negativa do caminho percorrido que fatalmente impulsiona o rebelde a contradizer a si mesmo, renegando a sua revolta, a fim de regressar ao sistema e a Deus. Isto é possível porque, como há pouco mencionamos, as forças do sistema não foram destruídas com a revolta, mas sim restringidas em sua ação, tornando-se latentes e potenciais, como se tivessem sido comprimidas, estando por isso tão mais prontas a ricochetear para trás, quanto mais fossem comprimidas pela vitória do termo oposto, a fim de devolverem seus impulsos acumulados e se reintegrarem em toda a sua potencialidade. Essas forças não são exteriores, mas sim interiores ao ser. Elas não o constrangem com uma atuação de fora para dentro, mas constituem os próprios impulsos do ser, fazendo parte da sua natureza. Funcionam através dos instintos do ser, que não podem ser apagados e que estabelecem anseios permanentes, num convite tão enérgico e persuasivo que ninguém sabe fugir a ele. Agora que observamos e entendemos tudo isto, podemos não apenas compreender como se iniciou, depois da descida, o caminho da subida, mas também identificar
as causas determinantes do fenômeno da evolução. Final do capítulo 9.